que é o seguinte: o que nós pretendemos com esse mestrado é criar ambiências de estudo e criação que propiciem relações horizontalizadas entre discentes e docentes, olhados desde sempre como artistas em diálogo. Para a gente é muito importante. Pesquisa. Se vocês forem ler o projeto pedagógico da gente, a palavra teoria, ela só aparece no plural e pouquíssimas vezes, e isso é proposital. Foi uma provocação que a gente se fez na hora da escrita mesmo, porque a gente queria se desviar, e se desviar não é resolver, mas também não é escapar. Se desviar é criar uma deriva dessa bipartição epistemológica entre teoria e prática. Isso para nós é um problema que a gente está se pondo, não está dizendo que a gente resolveu, mas que a gente está querendo enfrentar. Né? Por que isso? Porque a gente sabe que nas nossas produções, assim como nas produções de arte com as quais a gente quer dialogar no mestrado, seja dos pesquisadores que venham se juntar a nós, ou dos professores que venham compor, elas já são tecidas também nessa problemática, em que essa distinção epistemológica tão clara entre teoria e prática já não se dá, já não se constitui como tal. Então a gente vai falar um pouco sobre as linhas de pesquisa. Isso se chama Arte e Pensamento das Obras e Suas Interlocuções. A nossa escrita começa com algumas questões mesmo, né? O que a obra artística produz? Como ela afeta e se deixa afetar? Como inventa e opera teorias, movimentos, pensamento? Essas questões balizam a linha de pesquisa, reunindo projetos ligados à visualidade, à performatividade, ao corpo, ao texto, ao som e às mediações técnicas. Destacando a multiplicidade contemporânea da produção de pensamento em de arte. Partindo da dissolução das tradicionais fronteiras disciplinares entre três campos do saber, estética, crítica e teoria, os projetos desta linha problematizam de formas variadas a formulação de um pensamento estético e crítico em arte. Formas não textuais de apresentação, como vídeos, instalações, ensaios fotográficos, performances, cadernos de artistas, entre outros, são admitidas e valorizadas desde que atendam aos objetivos arrolados no projeto de pesquisa. Tem que ser bonitinho assim para escrever o projeto. Para poder constar no projeto da hora. Então, não achando que a gente resolveu e descobriu a pólvora, mas é assim, ó, a gente gostaria que essa linha fosse dedicada né, mesmo ao enfrentamento da obra de arte, da arte, né, não só da obra, mas da arte, do campo da arte, então, portanto, da arte como pensamento. Né? Então, a gente pensar que a obra de arte já é um modo de constituir pensamento no mundo. Tá? Não só nesse eixo como um todo, na linha 1, na linha 2, existe uma preocupação muito grande com a escrita. Né? Como é escrever? Que trabalho, que formato, que suporte, né? Então a gente está inquieto com isso também. O formato dissertativo final, né, de conclusão, portanto, do mestrado, ele é um problema para nós. Assim, um problema de quê? Um problema artístico. Ele é um problema que se põe uma vez que você vai trabalhar, né, seja em qualquer campo, né, dentro da academia, dentro da universidade, no diálogo com a arte, ou na produção artística propriamente dita, né, você está lidando com esse problema. Como escrever, como constituir, é escrita, que escrita, muitas escritas que existem, né? Não é só uma escrita dissertativa de parágrafos e citações, existem muitos modos de constituir escrita, e se a gente está defendendo a arte como modo, né, de produção de conhecimento, como uma área de saber, de produção de conhecimento, é porque ela tem um modo próprio de produzir conhecimento, então ela tem um modo próprio de escrita também. Isso de criação poéticas contemporâneas. Vou ler, é mais curtinho. A criação artística como pesquisa e produção de conhecimento. O processo artístico de criação, compreendendo a obra como processo e o processo como obra. Em toda a sua dinamicidade e complexidade, balizam o pensamento desta linha de pesquisa. Visa reunir projetos em artes ligados à visualidade, à performatividade, ao corpo, ao texto, ao som e às mediações técnicas, que apresentem necessariamente uma proposta de criação passível de desdobrar-se na produção de um trabalho artístico e em uma reflexão crítica sobre o seu processo artístico. Então, a nossa proposta para essa linha é, se na primeira linha você pode refletir sobre o seu próprio fazer artístico, aqui nós estamos pensando aqui
que você vai refletir e vai produzir, enfim, essa linha contempla ou pensa esse lugar, né? Esse lugar da criação, como a gente tem visto Guto, enfim, ontem apresentando o trabalho dele, coisas que vêm ali do doutorado, Bia também apresentando o trabalho dela. Está tudo muito misturado, né? Mas aí quando a gente tenta dividir em duas linhas, nós temos que fazer um pouco desse exercício. O que nós gostaríamos de colocar em uma, de discutir mais em uma, de discutir mais em outras e como trabalhar. Isso para a gente acabou virando um pouco um problema, quando a gente pensou que isso então poderia ser dividido entre teoria e prática, que era tudo que a gente não queria, né? E sim trabalhar nessa perspectiva aí do conhecer e fazer, né? Que nos é bastante importante. Nessa perspectiva, então, de como dialogar, nós criamos as disciplinas, né, de ateliês, de tópicos especiais, que são disciplinas não obrigatórias, o aluno vai percorrer como ele quiser, mas uma maneira de fazer esses encontros mesmo, efetivamente. Então, assim, quando o nosso futuro mestrando, né, estiver com a gente, ele vai ter que fazer disciplinas obrigatórias de linha, que de não ter escolha, isso está determinado. Ele tem algumas disciplinas obrigatórias, portanto, uma de área de concentração, uma de linha de pesquisa, uma de seminário, né, e aí ele pode escolher, então, né, dentre essas disciplinas optativas, as que ele vai desejar fazer. Agora, está posto no projeto que quer ele seja da linha 1, quer ele seja da linha 2, ele deverá frequentar ateliês e tópicos. Então foi a partir daí que a gente criou o projeto chamado Amplificação. É um projeto que a gente está trabalhando ao longo dos anos 2010, 2011 e 2012. Então eu vou contar rapidamente a estratégia, o modo de trabalho de envolver para um projeto que questiona a história da arte, artistas e historiadores de arte. Então, no primeiro semestre de 2010, nós trabalhamos sobre a questão do neoconcretismo. Para entrarmos dentro disso, entramos dentro da filosofia da questão espaço-temporal, do atravessamento da tela, da questão orgânica, da questão do corpo. Chamamos uma série de pessoas muito especiais, o Ricardo Basbal participou desse momento e outros, para falarem da gente, já não mais do neoconcretismo, sobre uma perspectiva daquilo que ele tinha sido, né, diante do que já estava posto na história da arte, mas uma perspectiva atual. Como pensar essas questões lançadas ali hoje? Então, eu posso ser artista no âmbito da minha cidade, eu posso ser artista do meu bairro, enfim, quer dizer, são escalas e são também, esse lugar é um lugar necessariamente de negociação. Não depende da minha decisão, da minha vontade apenas. É claro que a minha vontade e o meu desejo são muito importantes. A minha vontade de insistir nisso ou abandonar, né, tudo isso são gestos que têm muita significação. Mas tudo isso, né, esse lugar é construído pouco a pouco nessa negociação com, vamos dizer assim, com a sociedade como um todo, ou com o circuito de arte de modo mais específico, ou com também, né, quer dizer, como parte desse circuito, pensando na universidade, né, como parte desse lugar também de invenção. Então, é um lugar em que esse né, sujeito se inventa em público. Então, essa ideia de se pensar em público, né, claro que ela é diretamente influenciada pelo trabalho do Michel Foucault no final, né, na sua última etapa de pesquisa, no que ele chamou de pesquisa das técnicas de si, né, e também no que ele chamava da hermenêutica do sujeito. Questões seria tentar compreender, né, a prática a partir de núcleos conceituais, né, para perceber como essa prática desenvolve um discurso, como ela pode se pensar nessa sua inter- ou transdisciplinaridade, né, pensar o lugar da produção da obra, um certo campo da arte, mas que não existe, né, fechado, em isolamento, impermeável a outros campos, senão a gente pode correr o risco de um certo formalismo, né, e pensar como eu posso articular, né, como eu posso fazer minha prática reverberar em outras disciplinas, ou como eu posso fazer essa prática articular em conjunto de meios, né,
pensando mesmo a transdisciplinaridade, a intermídia, né? Mas sobretudo de que modo isso se dá, como se daria essa articulação das camadas materiais e imateriais do trabalho. Exato. Por que será que a gente tem que escrever além de pintar o quadro ou fazer a gravura, né? Qual é o interesse aí que a gente faça isso, né? Quais são as condições que as tecnologias contemporâneas nos vão dar, então, de a gente poder, sim, chegar a um momento em que pintar um quadro vai estar acessível a todos os que queiram ver esse quadro. Quer dizer, em que a gente possa compartilhar a nossa pesquisa, a nossa experiência com mais gente do que simplesmente com quem pode ir a determinadas exposições. E eu considero que formalizar uma pesquisa significativa em arte é também um ato de criação. Por isso que eu não aceito as pesquisas que têm formato igual para todo mundo e que as pessoas praticamente só preenchem os vazios, né? Existe uma capa, existe um jeito, existe um número de páginas, existe um jeito de separar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e vamos em frente com isso. Então, só dá jeito, né? Só se consegue pesquisar em arte sendo artista se a gente considerar que essa formalização da pesquisa também é um ato de criação. Esa gran historia de las artes audiovisuales en Brasil parecerían haber entrado en conflicto con esta nueva idea de arte contemporáneo, ¿no? En donde el videoarte, el cine de vanguardia, el cine experimental parecerían estar en una especie de limbo bastante particular en relación a qué implica hoy estudiar artes contemporáneos o arte en su relación con la historia del audiovisual. Entonces me pareció interesante hablar y mencionar algo que también es un tema tabú, ¿no? En general, por ejemplo, en estos grandes coloquios fascinantes, ¿no? De la SOCINE, que es esta asociación que junta a los estudiosos de cine en Brasil, casi no existen ponencias en SOCINE sobre la historia de los estudios cinematográficos en Brasil. Qué curioso, el organismo que centraliza los estudios del cine en Brasil no habla del tema más importante, que es cómo surgen los estudios cinematográficos en Brasil, cuándo, cómo, con qué programas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre con la organización hermana de SOCINE en Argentina, que es ASAECA, fundada por una persona que estudió en Unicamp y en la USP, y que precisamente es lo mismo, ¿no? Hay temas estrambóticos, ¿no? Así, no sé, Borges y el cine, nuevas tecnologías y Greenway, hay temas así fascinantes, pero el tema central parecería como que está casi prohibido, ¿no? Que es, ya que estudiamos cine, ¿a cuándo nos remitimos a los estudios de cine? Entonces han aparecido un par de libros muy interesantes. Por ejemplo, hay muy pocos antecedentes de la historia de los estudios cinematográficos en Brasil y cómo se van convirtiendo, se van contaminando con estudios audiovisuales y con estudios de arte. Un lugar fascinante, importante, por los grandes profesores que tiene, es la ECA, ¿no? De la USP, en donde lo que decía hoy varios autores, varios exponentes, ¿no? La convocatoria a ciertos profesores ya habla muy bien del posgrado o de las carreras, ¿no? Así, figuras importantísimas. Pero ¿cuándo apareció eso? ¿Cuál es la relación con los estudios de cine? ¿Cómo se relaciona la ECA con la Cinemateca? ¿O cómo se relacionan los estudios de cine con los estudios de arte? Todo un tema fascinante en esto que podríamos llamar una arqueología, ¿no? De los estudios audiovisuales nacionales. A mí me interesa el fenómeno de América Latina, ¿no? Que quería resaltar este trabajo estupendo que hizo en esta exposición Cristín Melo en la FAPI, donde precisamente parte de la documentación es cómo este instituto de San Pablo es pionero, muchos desconocíamos esto, en toda la idea de estudios de arte y tecnología, no solamente en San Pablo, sino en Brasil, ¿no? Este trabajo de pesquisa, de documentación, parecería que arte contemporáneo y nuevas tecnologías implican acabar con el pasado histórico, ¿no? Bien. Entonces,